Aleluia, aleluia. Glória a Deus pela vida de vocês. Que bom que você está aqui essa noite. Amém? Existe expectativa no teu coração? Amém, querido. De fato, somos eu e você que viemos entregar o nosso culto racional ao Senhor. Amém? Aleluia. Deus não muda quando você o adora. Deus não se torna mais Deus porque você está o adorando. Deus não se torna mais poderoso, mais forte, mais amor. Ele não muda. Mas é impossível que eu e você não façamos isso, reconheçamos quem Ele é e não sejamos transformados por quem Ele é. Amém? Tem tudo a ver com Ele, mas nós só vamos desfrutar do que Ele tem para as nossas vidas quando nós entendermos e fizermos a nossa parte. Amém? Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você saísse do seu lugar e cumprimentasse alguém. Dá um abraço em alguém, homem com homem, mulher com mulher. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Aleluia. Se você já cumprimentou 30 pessoas, pode ir voltando para o seu lugar. Amém? Aleluia. Você pode se sentar. Aleluia. Queridos, eu não sei, eu percebo algo no meu espírito. A impressão que eu tenho é que muitas vezes nós talvez nos reunimos, nós talvez nos encontramos num lugar como esse, nós nos expomos à palavra, nós cantamos ou tentamos cantar, nós estamos aqui, a gente abraça quando o pastor pede para abraçar, mas eu não sei, eu tenho percebido que se não houver uma disposição no nosso coração em de fato ser atingido no âmago, assim, no centro das nossas vidas, naquilo que Deus deseja tratar, se torna um encontro e uma reunião. E Deus não está interessado em nosso encontro se não houver, querido, de fato um chacoalhar em nossas vidas. A Bíblia diz que eu e você só podemos viver o reino, só podemos seguir a Cristo se nós negarmos a nós mesmos. Então, a menos que culto após culto, dia após dia, morra um pouco de você para você mesmo, você não está capacitado a viver o que Deus tem para a sua vida. Então eu percebo de maneira muito clara o Espírito, queridos. Talvez existam coisas na sua vida, no seu dia a dia, coisas que você tem lutado, ou que talvez você já não tenha mais forças para lutar, porque um dia você lutou com maior afinco. Um dia você tentou, ou talvez você não está encontrando em você forças para fazer o que precisa ser feito. E eu creio na mão e na unção poderosa do Senhor essa noite, tirando você desse atoleiro, tirando você dessa areia movediça, que a impressão que dá é que quanto mais eu me mexo, mais eu tento sair desse lugar, mais eu me afundo e eu não consigo sair, parece que as coisas não estão acontecendo. Ei, veja e perceba essa noite, a mão poderosa do Senhor te tirando desse lugar. Feche os teus olhos. Adore um pouco ao Senhor, adore um pouco ao Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Pai. A tua unção despedaçando todo o jugo.
Feche os teus olhos. De maneira cirúrgica, a tua unção operando em cada um de nós essa noite. Todo sofisma, todo engano caindo por terra. Eu declaro como se as escamas dos olhos caíssem, como se os tampões dos ouvidos caíssem. Sim, nós iremos nos submeter à tua instrução essa noite. Sim, nós sairemos daqui transformados essa noite. Sim, sim, sim. A tua mão poderosa sobre nós. Não mais os mesmos. Não mais os mesmos. Rendidos a você. Rendidos ao Senhor, o meu Senhor. Sairemos daqui constrangidos pelo teu amor. Sairemos daqui afogueados pelo teu Espírito. Pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro toda resistência caindo por terra agora. Toda resistência. Eu te dou graças, Pai, pelo teu perfeito agir em nossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Não existe vida melhor do que a de pertencer a Ele. E saber que em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer lugar que você esteja, você nunca estará só. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você abra comigo, por favor, em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós iremos ler o verso de número 5, do 5 ao 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouco. Todos acharam? Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você pode repetir assim comigo? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém.
O texto está dizendo que eu e você, o início desse versículo que nós lemos, seja a atitude de Cristo Jesus, seja a atitude de vocês semelhante à de Jesus Cristo. E aí ele vai dizer que atitude? Que atitude eu devo imitar? É como se de repente, nós já brincamos de siga o mestre, você já brincou assim? E aí você tem que fazer tudo que o outro faz. Às vezes em casa, quando as crianças querem irritar umas às outras, elas fazem isso. Elas ficam repetindo tudo que o outro está falando, e aquilo de alguma forma irrita. Mas sabia que o Senhor não se irrita quando você for exatamente igual a Ele? Esse na verdade é o desejo do coração dEle. E o texto está dizendo que eu e você devemos ser semelhantes àquele que um dia entregamos as nossas vidas. E aí ele vai dizer, semelhante no quê? O que eu devo imitar? E ele diz, a esvaziar-se, a ser servo, a humilhar-se. E aí, querido, esse texto vai falar do que Jesus viveu, da trajetória, porque Jesus veio a essa terra com um propósito, Ele tinha um propósito, Ele tinha o destino, Ele sabia o que Ele precisaria viver e fazer enquanto estivesse sobre essa terra. E a Bíblia diz que Ele cumpriu. Amém. Querido, se eu e você hoje podemos celebrar a vida de Deus, a ressurreição dEle, ou a vida dEle em nós, foi porque Ele morreu e ressuscitou. Nós não estamos adorando a um Deus que está morto, mas como foi mencionado pelo pastor Ângelo, nós adoramos a um Deus que está vivo, que ressuscitou, e por meio da sua morte e ressurreição, garantiu a nós uma vida plena nessa terra. Amém. Aleluia. Agora, querido, preste atenção, porque o texto diz que tudo o que Jesus viveu só foi possível ser vivido porque Ele foi obediente. Amém. Querido, eu talvez vou chover no molhado dizendo a você o que eu vou falar essa noite. Mas você não vai viver o que Deus tem para a sua vida se você não entender que isso vai acontecer por intermédio da obediência. Deus pode querer muito, como de fato Ele quer. Ele pode pagar o preço mais alto que Ele poderia pagar, o que de fato Ele fez. Só que isso não garante a você que você vai viver o que Ele tem para a sua vida. Porque isso está totalmente atrelado a você obedecê-lo. Pastor Ângelo falou, e parece contraditório, porque ele diz que mesmo diante da sua infidelidade, Deus permanece fiel. Você diz, poxa, então o pastor Ângelo crê de um jeito e você crê de outro. A Bíblia dele é outra, diferente da sua. Não é isso, querido. Deus é fiel à palavra dele. Então quando você é infiel, mas Deus permanece fiel à palavra dele. Amém. Então está tudo bem, a visão está alinhadinha, estamos falando as mesmas coisas. Agora preste atenção, porque a Bíblia diz que você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. A Bíblia diz que você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Você é filho de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje habita, Ele mora, Ele reside em você. Então como é possível? Pastor, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita em mim. Como assim é possível que eu não viva o que Ele tem para a minha vida? Desobedecendo. Ou não obedecendo. Querido, ainda esses dias eu postei na minha rede social, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é detentora de todo o poder. Só que o que libera esse poder na minha e na sua vida é a obediência a ela. Eu e você não vamos viver o que Deus tem para as nossas vidas se nós não obedecermos. Deus tem um casamento de sucesso para você? Tem. Mas vai ser um sucesso se você viver do seu jeito? Não vai. Deus tem um ministério de sucesso para você? Tem. Mas vai ser um sucesso só porque Ele quis? Não. Se eu não obedeço, não vai ser. No trabalho, em qualquer esfera. E a Bíblia diz que Jesus só viveu o que viveu porque Ele foi obediente. Agora, queridos, eu estava meditando esses dias atrás. Se Deus é o próprio amor, como eu amo a Deus?
Se Deus é o próprio amor, como eu declaro o meu amor ao Senhor? Jesus responde isso. Ele diz: se vocês dizem que me amam, se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Então é vazio o meu discurso, se eu digo que amo ao Senhor, mas não o obedeço. O próprio Deus, quando veio a essa terra, querido, Ele teve que obedecer, e obedecer até a morte, e morte de cruz. A grande questão é que o sistema, nós somos levados nesse sistema em que estamos inseridos, a pular fases, a pular etapas. Então eu lembro, a minha avó, a gente brinca, né, que Deus o tenha no reino de sua glória, mas a minha avó, ela era terrível, no seguinte aspecto: se ela chegasse numa fila, de qualquer lugar, era banco, era lotérica, era o que fosse, ela chegava na fila, ela ia dar um jeito de conhecer alguém que estivesse lá na frente, e aí ela dava um jeito de ir lá na frente e dizer: ó, paga só essa continha aqui para mim. Eu não sei se ela fazia isso desde muito nova, mas mais velha começou a dar certo. Acho que o povo dizia: ó, senhorinha, deixa eu ajudar a senhorinha. Mas sabia que em Deus não existe pular fases? Não existe em Deus você conhecer alguém que te faz pular as fases? Eu e você precisamos ser obedientes a toda a instrução que Deus tem nos dado. Amém. Pastor, você está falando coisas que você já falou em outras ocasiões. Eu sei. Mas você já ouviu, e tem coisas que você ainda não deixou. Tem coisas que você ainda não rompeu. Tem coisas que você ainda não obedeceu. E por não obedecer, você está vendo escapar entre os seus dedos. Por não obedecer, você está vendo que vai perder. Você está vendo o que pode acontecer. Querido, o Senhor deseja te alcançar essa noite. João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. A Bíblia não diz aquele que grita alto, aquele que tatuou em seu corpo: Jesus te ama. Aquele que fez uma tatuagem. Não. Uma vez eu conversei com um jovem, ele disse para mim: pastor, estou pensando em fazer uma tatuagem. Eu disse: sério, cara, o que você quer fazer? Ele falou que queria escrever o nome de Jesus aqui, grandão. Eu falei: cara, qual é o objetivo? Ele disse: para as pessoas saberem que eu sou de Jesus. Eu falei: cara, você não acha melhor mudar algumas atitudes suas primeiro? Porque vai ficar estranho você ter tatuado Jesus e a sua atitude não está à altura. E se você tem essa tatuagem e eu não sabia, creia que essa noite a unção vai te ajudar. Amém. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Queridos, olha que texto precioso. Porque o texto está dizendo: se você tem os meus mandamentos e você obedece, você provou que me ama. E aí, porque você me ama, eu te amo. O Pai te ama. E agora que nós nos amamos, que esse amor é mútuo, eu posso me revelar a você. Querido, eu e você não vamos experimentar da revelação, daquilo que Deus deseja mostrar, dos milagres, do poder dEle em operação na minha e na sua vida, se não for por meio da obediência. Olha para Jesus. Jesus esteve na terra. E tudo que Deus ia fazendo, tudo que Jesus fez, era por meio de obediência. A gente quer de fato viver tudo que a palavra tem para nós. A gente quer ser próspero, a gente quer ser sarado, a gente quer andar em saúde divina, a gente quer fluir nos dons, a gente quer engrandecer e exaltar o nome do Senhor. A grande questão é que quando isso depende de eu ter que morrer para mim, em cada uma dessas áreas,
Aí, uma pessoa chegou para mim há algum tempo atrás e disse: pastor, eu preciso que você me ajude. Falei: o que foi? Eu preciso que me ajude com o meu pai. Meu pai está passando por uma situação assim, assim, assado. E eu sei que se o senhor orar, as coisas podem ser revertidas. E eu conheço um pouco aquela pessoa. Eu sei que ela não está vivendo o que Deus tem para a vida dela, embora ela conheça. E eu disse: amém, eu vou orar. Eu vou orar pelo seu pai e eu creio que ele pode ser transformado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu dissesse a você que para o seu pai melhorar, disso que você acabou de me pedir, fosse depender de você a partir de agora, obedecer ao Senhor nessa e nessa e nessa área. A impressão que eu tive, porque eu não tive resposta, mas a impressão que eu tive é que ele deixaria o pai morrer então. E isso é triste. Isso é triste. Porque talvez nós estejamos assim. Porque você sabia que a sua obediência ao Senhor afeta as pessoas que andam com você? A sua obediência ao Senhor afeta a sua família, afeta gerações, afeta amigos, afeta familiares. Vocês estão aqui? Pastor, eu sei do que você está falando, eu já conheço. Queridos, quem conversou um pouquinho comigo antes do culto sabe que o que eu estou falando aqui é Deus purinho que quer ministrar o seu coração. Tem tema aí na tela? Que eu não sabia o que eu ia falar até agora. O rei chama o profeta Balaão. Balaque chama Balaão e diz: eu estou com medo desse povo. O teu povo é numeroso e eles vão vir para cima de mim e vão varrer. Vão acabar conosco. Então Balaão, eu preciso que você amaldiçoe o povo. Balaão se corrompeu um pouco. E então ele recebeu o valor. A princípio rejeitou, mas recebeu. E ele tentou amaldiçoar o povo que era de Deus. E então ele vai e diz: eu os abençoo porque eles são benditos do Senhor. E Balaque diz: ei, eu estou te pagando para amaldiçoar. E ele diz: eu estou tentando, mas não consigo. Esse povo tem um dono e não dá para amaldiçoar o que é de Deus. Vocês estão comigo? E ele tenta, e é nesse interim que a jumenta fala com o Balaão. A gente gosta desse texto, né? E a gente diz: se Deus está te usando, fique tranquilo, você chegou no nível da jumenta. Amém? E aí nesse contexto ele tenta amaldiçoar e não consegue, tenta amaldiçoar e não consegue, porque aquele povo era um povo protegido pelo Senhor. E sabia, querido, que eu e você não podemos ser amaldiçoados? Nem todo mundo sabe disso. Você não pode ser amaldiçoado. Pastor, fizeram uma macumba para mim. Ixi, o pastor falou no microfone. Não, querido. Você tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que maior é aquele que habita em você. Você é guardado, você é blindado por Ele. Você tem um dono. A Bíblia diz que você foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Agora, uma coisa interessante é que o povo de Deus não pôde ser amaldiçoado. Mas o profeta sabia de uma coisa, que abriria a porta para que aquelas bênçãos que Deus tinha, aquela proteção toda que Deus tinha para eles, caísse. E sabe qual foi? Desobediência. Então ele tentou amaldiçoar e não conseguiu. Mas então ele vem para o rei e diz: rei, eu já sei como nós vamos fazer para acabar com esse povo. Vamos fazer eles desobedecerem. A Bíblia diz, querido, que o povo não poderia se envolver em relacionamento com pessoas que fossem de outras tribos, de outras nações. Tinha que ser entre eles. Vocês estão aqui?
Então o profeta vem e diz, deixe as suas mulheres ir no arraial deles, eles vão se engraçar com elas, e aí a gente conseguiu o que queríamos. Ainda esses dias eu ministrava um pouco sobre isso. Querido, Saul não foi ideia de Deus, foi ideia do povo. O povo quis um rei, porque eles olhavam para os vizinhos e dizia, eles têm rei, a gente quer também. Então Deus levanta Saul. Deus não tem problema com Saul, você entende? Embora Deus não quisesse um rei para o povo dele, quando ele levanta Saul, ele não levantou Saul com raiva de Saul, vou descontar em Saul. Não, ele ungiu Saul para aquilo que ele ia fazer. Está comigo? Então Deus levanta Saul para reinar. Deus unge Saul para reinar. A grande questão é que Saul, por desobediência, é rejeitado pelo próprio Deus que colocou lá. Eu vou repetir. Não existe nada que você vai viver dentro do plano de Deus para a sua vida, que não seja por meio da obediência. A grande questão é que você precisa morrer para você. Porque obedecer, embora nós como pais falamos aos nossos filhos que obedecer precisa ser com um sorriso no rosto, com alegria. Às vezes a gente fala lá em casa, faz, não queria fazer, e eu viro e digo, eu não estou vendo um sorriso. E aí sai. A gente sabe que obediência precisa ser com alegria. E nós temos esse slogan lá em casa, quem desobedece sempre, e eles falam, perde. Quem desobedece sempre perde. Querido, nós compreendemos que tudo aquilo que Deus fala e nós vamos de fato viver é por meio da fé. Amém? Então Deus vem e diz, sai da sua terra e da sua parentela. Não tinha um contrato, não tinha um slogan, não tinha uma carta, não tinha um caminho no GPS, mas existia fé na palavra dita e obediência. Então ele obedece. Agora, Abraão só provou do que Deus tinha para a vida dele, a ponto de ser pai de uma grande nação, porque ele obedeceu. Você está aqui? Queridos, Naamã só foi curado da lepra porque ele obedeceu. Pedro só teve a pesca maravilhosa porque ele obedeceu. Ele estava cansado, ele tinha tentado pescar a noite toda, não pegou nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar essa rede. Amém. Agora, para que eu obedeça, nem sempre eu vou obedecer consciente ou feliz daquilo que eu tenho que fazer. E a infelicidade não é com quem te pediu o que deve ser feito. A maior guerra que eu e você vamos travar somos com nós mesmos, para morrer para nós. Você está aqui? 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Vou repetir. O homem é escravo daquilo que o domina. Você está aqui? Existe um pensador que diz: ninguém é verdadeiramente livre até que se domine. Preste atenção, Cristo te libertou. Eu vou repetir, Cristo te libertou. Mas a mesma Bíblia que diz que Cristo te libertou, diz, não volteis ao lugar da escravidão, ou não deis novamente ocasião à carne. Porque se você fizer isso, você vai de novo para dentro dessa coisa que pode te aprisionar. Embora a porta seja aberta, porque você foi feito livre. Agora, querido, preste atenção, porque isso não está errado. Nós condicionamos, eu mesmo já ministrei sobre isso, a obediência, a bênção de viver o que Deus tem para as nossas vidas. Amém?
Então, o que Deus tem para mim já está liberado, eu acesso por meio da obediência, e glória a Deus. Agora, talvez nós estejamos olhando para essas grandes coisas e entendendo, Senhor, eu estou te obedecendo, eu estou vencendo a minha carne, Mas então isso saltou ao meu coração. Será que você está exercendo o domínio próprio? O que é o domínio próprio? É eu querer fazer, mas não ser escravo daquilo a ponto de fazer, mesmo sabendo que aquilo vai ser um dano para mim. Sabe o que a Bíblia diz em Tiago 3? Que eu e você devemos dominar a nossa língua. Talvez nós estejamos dizendo, eu tenho obedecido, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou vindo nos cultos, e pastor, eu estou bem melhor, eu achei maravilhoso. O pastor Ângelo, ele deu uma aliviada na maneira como Deus tratou com ele. Mas eu vou falar como ele falou comigo. Sou eu narrando, né? Mas ele conversando com o Senhor, disse, Senhor, nessa área, né? Conversando com o Senhor, diz, nessa área eu estou melhor. Olha como eu fazia antes e como eu faço agora. E Deus vira para ele e diz, pois é, o problema é que você está olhando para a sua referência pior. Olha para mim. Amém? Então, enquanto você olhar para quem você era no passado, você vai se achar o top. A grande questão é que a referência nunca foi você, sempre foi Ele. Então, seja a atitude de vocês semelhante à de Cristo Jesus, que fez o quê? Morreu para Ele mesmo, se esvaziou, negou e carregou a cruz. O que é carregar a cruz? É viver esse evangelho na íntegra. Querido, eu estou preocupado com o que eu estou vendo. Pessoas dizendo, o Senhor conhece meu coração, e todo mundo em volta olhando e dizendo, meu Deus do céu, para de guardar segredo desse amor que você tem pelo Senhor, porque quem olha para você, está estranho o negócio. Agora, querido, quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, a Bíblia diz que junto com Ele, vem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, não é? E eu acho muito interessante, porque nós utilizamos como exemplo a mexerica, como sendo o fruto do Espírito. É um único fruto com gomos, não é assim? Vocês estão comigo? É um único fruto com gomos, sendo um único fruto. E eu achei muito bom uma definição que eu vi há um tempo atrás, que dizia que quando você vai entender o que a Bíblia está falando sobre o fruto do Espírito, uma conotação maior e melhor é algo feito em camadas. E aí dá-se a ideia, o que nós temos mais próximo de camada é a cebola. Embora o Jânio não goste de cebola, está vendo como é outro público mesmo. Quem não esteve aqui de manhã não sabe nem do que eu estou falando. Depois você escuta a ministração. Mas, querido, então, quando você pega a ideia da cebola, então o centro daquela coisa em camada é o amor. E as camadas em volta são os outros, as características ou as outras ramificações do fruto. Então eu tenho o amor, e aí eu tenho a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade. Vocês estão comigo? E por último, o que fecha isso, qual é o último fruto narrado? O domínio próprio. Então o domínio próprio é o que fecha todo esse fruto. Porque, querido, sem domínio próprio você consegue amar? Sem domínio próprio você consegue ter paz? Sem domínio próprio você tem alegria? Não tem. Então domínio próprio não é a última coisa da lista. É o que envolve e cerca tudo. Porque sem domínio próprio você não vive o que Deus tem para a sua vida. Porque o domínio próprio está totalmente ligado à obediência. Pastor, não consegui linkar, sério? Alguém que não se domina obedece? Você só obedece não se dominando se você for forçado a fazer.
E se tem uma coisa que você não é forçado a fazer no reino de Deus, é o que Ele pede a você. Ah, mas aqui na igreja? Querido, eu já orei dizendo ao Senhor, Senhor, esquece o seu cavalheirismo comigo, chega chegando, 2 pés no peito, pega na orelha, joga para cima. E Deus diz, filho, não é assim. O texto não diz, se você está cansado e sobrecarregado, você faz o quê? Vinde a mim. E eu conversando com o Senhor, disse, a pessoa já está cansada, ela já está sobrecarregada, não dá para você ir até ela não? E Deus me disse, nem sempre quando eu vou, é porque a pessoa quer mudança. O fato dela vir até mim demonstra que ela quer o meu socorro. Deus não faz nada na sua vida que você não queira que Ele faça. Tudo parte de você querer. Então eu quero mudar, pronto. Aí Deus pega com você e as coisas acontecem. Agora, querido, nós precisamos compreender. Domínio próprio não é algo que você ora pedindo a Deus. Você já tem. Primeira Coríntios 9, 25 diz assim, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você está entendendo alguma coisa? Você não vai viver o que Deus tem para a sua vida, se não for por meio da obediência. Entenda, você é filho de Deus, guardado por Ele, mas se você desobedece, nem mesmo a guarda que Ele tem sobre você, consegue deter daquilo que você está plantando. Porque como o pastor Ângelo disse, Ele é fiel, para que a palavra dEle se cumpra. E a Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. Você está aqui, querido? Deus deseja essa noite mudar. E eu consigo perceber isso. Existem coisas que talvez você tenha dificuldade, ou é resistência, ou a unção deseja te ajudar essa noite. Você não tem que morrer, ou viver como de fato você é. Ah, eu sou assim, pastor. A minha família é toda assim. Então não tem jeito. Lá em casa todo mundo é. Querido, você é uma nova criatura. Em Cristo Jesus, tudo se fez novo. Pastor, vocês não acreditam em maldição hereditária? Não. Pastor, vocês não vão fazer uma campanha de maldição hereditária? Não. Por quê? Porque eu creio que em Cristo Jesus todas as coisas se fizeram novas. Ah, mas o que nós cremos? Nós cremos que os mesmos espíritos que talvez tentaram influenciar a sua família, pode tentar influenciar você, mas você agora tem o Espírito Santo dentro de você, e você não é obrigado a desobedecer e cumprir aquilo que Ele está colocando diante de você. É totalmente diferente. A maldição hereditária diz, pegou papai, pega filhinho. A Bíblia vem e diz, pegou papai, parou em você, porque você é uma nova criatura. Agora, filhinho, tome cuidado, para que você não sucumba diante das mesmas tentações que tentou o papai. A Bíblia diz que você foi livre. Queridos, enquanto eu e você estamos no império das trevas, império é um lugar onde você não opina. Império é um lugar onde você é escravo do seu imperador. Você faz o que ele manda você fazer. Você é escravo daquilo. Reino do Filho do seu amor. Ele diz, filho, se você me ama, vai ser melhor para você me obedecer. Eu ouvi há um tempo atrás, queridos, nós precisamos mudar o nosso entendimento, porque Deus não é aquele namorado ciumento, que diz, ou você é meu, ou você vai para o inferno. Ele é a água que diz para o peixe, ou você fica em mim, ou você morre. É totalmente diferente. Nós precisamos entender que sem Deus, nós estávamos condenados, por causa do nosso próprio pecado. Agora existe em mim e em você capacidade para dominar o que muitas vezes ainda tem nos dominado.
Você está aqui? O apóstolo Paulo diz: eu esmurro o meu corpo, para que eu não venha a ser reprovado naquilo que eu falei. Aí você diz: ah não, isso é para o pastor, ele que prega, ele que esmurra o corpo dele. Quem aqui é pai, sabe que tem que ensinar algo para o filho, e não está conseguindo, porque não esmurrou o corpo? E querido, o esmurrar o corpo, não é você ter um chicotinho em casa agora, e aí você faz algo e vai, não é essa a ideia. A ideia é você de fato se controlar, a ideia é você de fato se colocar no lugar que deve estar. O jovem rico chega para Jesus cheio de boa intenção. O jovem rico chega para Jesus cheio de Jesus, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Cumpre os mandamentos. E aquele jovem cheio de si, ou cheio de, eu posso dizer orgulho, e não posso nem criticá-lo, mas ele era praticante, queridos. Entenda, o jovem rico não era um cara que vivia de qualquer jeito, e veio falar com Jesus, porque agora ele quer a vida eterna. Não! Ele era um jovem que vivia o que a Bíblia dizia. Ele estava vivendo a lei de Moisés. E quando ele chega para Jesus, Jesus diz: você já faz tudo? Uma coisa te falta. Vá, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, e depois me segue. A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste da presença de Jesus. Jesus não foi até dele dizer: não cara, vem. Você precisa ter noção do que você vai viver comigo. Você vai ser um dos meus discípulos. O teu nome vai caminhar. Não. Ele sai da presença de Jesus triste. E não se ouve mais falar desse jovem. A história dele poderia ter sido totalmente diferente, se ele simplesmente tivesse decidido obedecer. E aí eu pergunto a você, queridos, entenda. Sempre vai existir na minha e na sua vida níveis maiores de obediência. E os níveis maiores de obediência não está desatrelado a níveis maiores de morte para você mesmo, de renúncia para você mesmo. Agora é triste, porque até que você rompa e obedeça naquilo que Deus tem pedido para você obedecer, você pode sair de todos os cultos, culto após culto, triste. Pastor, é possível assistir um culto e sair triste? Aquele jovem esteve na presença de Jesus, e ele saiu triste, não porque era vontade de Jesus, mas porque ele decidiu não obedecer à instrução do mestre. Você está aqui? Querido, a Bíblia não é um livro de certo e errado. Faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso. De fato ela trata de coisas assim. E as coisas mais grosseiras nós vamos mudando. Você sabe que você não pode mentir, você sabe que você não pode adulterar, você sabe que você não pode matar, você sabe. Mas existem coisas que elas vão sendo ditas a mim e a você, à medida que nós nos relacionamos. À medida que eu caminho com Jesus, Ele vai dizendo: Lucas, você não acha que seria melhor você parar de fazer isso? Você sabia que existe um versículo que diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas elas me convêm? Ah, pastor, esse é o problema. Era melhor que tivesse lá: não convém fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Não é essa a ideia de Deus, querido. Deus não quer dar uma lista para você: faça isso e não faça aquilo. Ele quer que você o obedeça porque você ama Ele. Entenda, a obediência não está desatrelada ao amor dEle. Eu amo e eu obedeço. E porque eu obedeço a alguém que eu amo, eu tenho prazer em obedecendo cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Agora pare para pensar. Se a salvação dos membros da sua casa,
Se a firmeza em Deus dos membros da sua casa fosse depender do seu nível maior de obediência, eles seriam salvos ou continuariam do mesmo jeito? Ah, pastor, você vai jogar nas minhas costas a minha família que não foi salva? Não, eu não estou dizendo que é culpa tua, ou talvez é. Eu já fui visitar pessoas que elas diziam, pastor, se for para ser crente igual o fulano da minha casa, que vai na igreja, porque assim, me perdoa, mas eu sou melhor do que ele. Aleluia, aleluia. E assim, Deus poderia me usar e eu descer daqui até você e dizer, Deus manda você obedecer Ele nessa área. Deus manda você parar de resistir e obedecer Ele nessa área. E você pare de fazer assim e obedeça nessa área. E talvez eu fosse expor você. Deus não é essa pessoa. Agora você sabe. Queridos, eu tenho feito da minha vida uma vida de obediência ao Senhor. Amém? Agora é interessante como, tempos após tempos, Deus vai me pedindo coisas. E quando eu acho que eu já obedeci, Deus diz, filho, faz isso. E eu acho que eu já obedeci, Deus diz, filho, faz isso. E eu me lembro, querido, eu vim para Arujá na ideia de trabalhar e pastorear. E eu projetei isso, eu olhei as casas de condomínio, eu falei, eu vou vender essas casas e eu vou estourar. Eu conheço a minha capacidade, sou bom no que faço, estourei. Então eu vim para cá, fiz cartão, fiz site, comecei a trabalhar com cliente, no meio de um culto, no segundo prédio. Eu lembro que eu estava no meio do corredor, Deus falou para mim, eu quero você integral. E para eu processar aquela informação, uma vez que eu estou aqui falando o que Deus queria e Deus falando comigo, eu quero você integral. E eu lembro que eu fui para o carro na segunda-feira seguinte, eu parei em frente a um lugar e eu chorava, porque eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, mas pastor fulano de tal trabalha e é pastor, ciclano trabalha e é pastor, dá para fazer, eu consigo, dá para ir, e Deus não falou mais nada comigo, sabia? Sabia que Deus não ficou para mim, não filho, é integral, não filho, é integral, eu te sustento, não filho, fique tranquilo. Deus não me respondeu, enquanto eu chorava e socava o volante e falava, eu falei sozinho, porque eu sabia dentro de mim qual foi a ordem. Aí sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia nunca ter contado isso para vocês, e hoje ser uma pessoa bem sucedida na área. Agora sabe uma coisa que eu tenho certeza que não teria acontecido? A igreja está como está. Porque eu lembro que quando eu passei esse meu 5 minutos, essa minha infantilidade, e eu entendi o que eu estava fazendo, eu disse, Senhor, me perdoa, a minha vida não é mais minha, eu vou te obedecer. Então eu chego em casa, converso com a minha esposa, e então eu pego os cartões, eu jogo fora os cartões, eu derrubo o site do ar, eu ligo para os clientes e digo, eu tinha uma expectativa de trabalhar com vocês, mas eu vou mudar, não vai dar, eu vou encaminhar vocês para outras pessoas. E quando eu chego no culto, para pregar, a unção se manifesta de maneira poderosa. E aí eu entendi que a minha desobediência prejudicaria todos vocês. Pastor, é algo simples, não é? Pai, quando você desobedece, você prejudica a sua família. Marido, quando você desobedece, você prejudica o seu lar, a sua esposa. Filho de Deus, quando você desobedece, você arrebenta com a tua vida e com aquilo, com o futuro brilhante que o próprio Deus tem para você. Agora não é fazer, querido, não é fazer quando todo mundo está fazendo, é ser como Daniel. Daniel não estava no lugar que ele queria estar, ele foi levado prisioneiro para a Babilônia, ele foi levado cativo para a Babilônia, querido, ele não estava num resort,
Ele não foi para um resort, all inclusive. Não. Mas naquele lugar ele sabia que tinha um Deus. Ele dizia: eu não vou me contaminar com as coisas do rei. Você não vai poder chegar no céu e dizer: Senhor, você viu, né? Todo mundo lá fez, eu tive que fazer também. Você não é todo mundo. Mamãe dizia isso, não é? Você não é todo mundo. Entendendo diante dele, vamos. Vamos. Eu sou quem aprambloroye. Livres de mim mesmo, fizestes livre de mim mesmo. Fique de pé você aí atrás. Eu não sou mais escravo dos meus sentimentos. Eu não sou dominado pelos meus pensamentos. Eu não sou mais escravo dos meus sentimentos. Eu não sou dominado pelos meus pensamentos. O que conhece o seu íntimo, Ele conhece o seu íntimo, foi Ele quem ministrou a você essa noite, foi Ele quem ministrou a você essa noite. Vamos, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Você aí no seu lugar, levante as suas mãos. Existe uma atmosfera maravilhosa nesse lugar. Sobre quereria para blá eu sobre quererei. Eu sobre quereria para blá eu sobre que prepolorou. Eu quero chamar os pastores aqui. Quereria para blá sobre que prepolorou. Nós vamos impor as mãos sobre vocês. Continue com seus olhos fechados. Agarre isso que eu vou dizer a você essa noite, agora. A imposição de mãos em vocês que estão aqui na frente vai ser o contato direto do céu com você. E eu declaro que de maneira cirúrgica vai ser como o Senhor estivesse enfiando a mão e arrancando de dentro de você. A unção vai fazer isso. Eu sobre que prepolorobrom professore repramblar eu sobre que prepolorobrom. Eu sobre que prepolorobrom. És invencível. Igualável, hoje pra sempre reinará. Vocês fiquem com os olhos fechados. Fiquem com os olhos fechados. Pode impor as mãos, pode impor as mãos, pode impor as mãos, pode impor as mãos, pode impor as mãos. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória. Acima de todo nome, és invencível.
acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo Suas vozes, é nome invencível. estás. Suas vozes. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Declare isso. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo Brabacambro, eu sou xereque. nome estás. Oh, Bramblarabrá, eu sore. És invencível, Inigualável. hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome.
Talvez você tenha entrado aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso agora. A Bíblia diz que é necessário crer com o coração e confessar com a sua boca. Queridos, não adianta, não dá para ser simpatizante do Evangelho, não dá para querer viver o que Deus tem, o que Jesus conquistou por você naquela cruz, olhando distantemente, mas é preciso fazê-lo Senhor da sua vida, é entregar o controle, a direção da sua vida para Ele, dizendo: pronto, a partir de agora é você quem conduz a minha vida. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez uma oração, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, e você deseja fazer isso hoje, essa é a sua noite, não perca tempo, levante a sua mão, eu quero orar com você. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, deseja fazer isso hoje, levante a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Levanta bem alto para que eu possa ver. Existe alguém? Todos salvos? Talvez você tenha entrado nesse lugar e você se desviou. Você já fez essa oração, mas por algum motivo você se desviou. Você desobedeceu a ponto de caminhar um tanto quanto distante. E essa noite você quer se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Existe alguém? Levanta a mão, eu quero orar com você. Você pode vir aqui à frente, eu quero orar com você. A Bíblia diz que o pai faz uma festa quando o filho volta. Aleluia. Não sejamos como o irmão mais velho, que não consegue celebrar a volta dele, mas que possamos celebrar, nos alegrar, dizer: ei, o meu irmão estava perdido e foi encontrado, ele foi achado. Amém? Aleluia. Existe alguém que entrou aqui, você já entregou a sua vida a Jesus, mas você ainda não foi batizado no Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, e você deseja? Existe alguém? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. É para todo filho de Deus, querido. Deus não tem os escolhidos. Não, só quem ora em línguas é pastor e obreiro, é presbítero. Não, querido, todo filho de Deus tem o direito. É uma ferramenta dada pelo Espírito a nós como filhos dele. Se você deseja, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Existe alguém? Todos cheios? Amém. Nós vamos participar da ceia. E se você precisa de cura, você vai ser curado enquanto participamos da ceia. Amém. Pastor, qual é o requisito para eu participar da ceia do Senhor? Ter entregue a vida a Jesus. A Bíblia fala de 3 batismos: batismo no corpo, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Algumas denominações dizem que você só pode participar da ceia se você for batizado nas águas, e a Bíblia não diz isso, querido. Amém. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você é batizado no corpo, porque agora você faz parte do corpo de Cristo. A partir do momento que você ora, você agora é família de Deus, faz parte do corpo de Cristo, e como filho dele, você pode participar da mesa do Senhor. Amém? Amém. Pastor, mas eu não preciso me batizar? Sim, o batismo nas águas é a evidência da decisão que você tomou. Amém? Então uma coisa não onera a outra. Amém? Aleluia. Então, se você ainda não pegou os seus elementos lá atrás na mesa, nós conseguimos. Você consegue pegar? Amém? Aleluia. Se você pegou os seus elementos, vire ao contrário. Abre o seu suco, nós vamos ceiar todos juntos, então espere. Pastor, qual é a recomendação que o Senhor dá para esse momento? Querido, uma vez que a Bíblia diz que você entregando a sua vida a Jesus, você está capacitado a participar desse momento, eu faço das minhas palavras as palavras do apóstolo Paulo.
E ele diz que eu e você deveríamos nos examinar. Então ele diz: examine o homem a si mesmo, e se ele for encontrado em alguma falta, que ele se arrependa. A Bíblia não diz então que ele deixe de cear. A Bíblia diz que ele se arrependa, que ele se converta desse mau caminho, e que ele participe e lembre da morte e ressurreição de Cristo até que ele venha. Amém? Aleluia. A profeta está subindo. Querido, quantos sabem que isso é um momento de celebração? Essa semana eu li uma frase de um pastor que dizia assim, sobre a história do filho pródigo, e ele falava assim: a misericórdia daria uma segunda chance, mas a graça fez uma festa. A misericórdia nos dá uma segunda chance, mas a graça é mais do que uma chance, é celebrar, crendo que você está aproveitando essa segunda chance. Sabe, isso que nós fazemos é celebrar a aliança de Jesus conosco. Porque o nosso Deus é um Deus gracioso, é um Deus de amor. E sabe, quando eu estava ali na cadeira e o pastor ministrava, eu falava: pai, é verdade, tem tantas coisas ainda que eu preciso me ajustar. Obrigado pela sua chance. Ele falou: eu não só te dou uma chance, mas eu celebro a sua vida. Eu não só te dou uma chance, eu celebro a sua vida. Você é minha filha. Sabe, querido, você não está aqui ouvindo uma palavra que está te deixando pesado. Pelo contrário, é um Deus te dizendo: ei, eu sou aquele que te levanto. Eu sou aquele que fui até as últimas consequências por você. Eu não hesitei. Eu fui até a morte, morte de cruz, porque eu te amo. Eu te amo. Sabe, quando eu vejo os meus filhos aproveitando uma chance de obediência, eu não fico só pensando: tá vendo? Agora sim você obedeceu. Eu me alegro e eu falo: ele está entendendo, ele está crescendo, ele vai colher frutos dessa obediência. Queridos, o nosso Deus tem um coração paterno. Quando ele olha para você, ele não está dizendo: puxa, até que enfim você obedeceu. Não, ele está dizendo: uau, que bom, ele está entendendo. Ele vai colher, ele vai colher, ele vai colher, porque eu te amo. Essa aliança, querido, a ceia é o símbolo do amor de Deus por nós. Se Ele só tivesse misericórdia, que já seria muito para nós, que não merecíamos, Ele nos daria uma segunda chance. Mas como Ele é gracioso, nessa noite Ele fala: ei, eu não estou te dando só uma chance não. Eu falo: celebre essa mesa comigo, celebre a sua vitória comigo, celebre a sua aliança comigo, porque eu tenho festa para você. Eu tenho festa para você. Sabe, quando nós vemos os nossos filhos obedecendo, a gente olha um para o outro e a gente quer chorar de alegria. A gente olha e fala: eles estão conseguindo. Porque um dia eu não vou estar lá perto dele, mas ele vai estar sabendo o que ele tem que fazer. Querido, esse é o coração de Deus, só que ainda melhor, ainda maior, ainda mais perfeito, porque Ele é o amor, Ele é a fidelidade, Ele é a graça. Então celebre isso sabendo que é a graça de Deus que te alcançou. Celebre a ceia do Senhor sabendo que Ele não só te deu uma chance, Ele te dá a chance todos os dias de viver a vida de Cristo que foi depositada dentro de você. Amém? Faça isso com essa consciência. Pegue seus elementos, querido. Pegue o pão, o suco de uva. Pai, obrigado, porque você nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Você nos gerou, e como um filho planejado, você preparou o nosso lugar. Você preparou o Éden, você preparou a terra, você preparou o alimento. E além de toda a beleza da terra, você nos colocou no lugar que era chamado presença. Éden, a presença de Deus. E é na sua presença que nós nascemos. E quando o pecado do homem nos levou para longe de você, para longe da presença, da família de Deus, você enviou
o teu próprio filho. E o teu corpo, que é representado nesse pão, nos trouxe de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Para a tua presença. Para a tua presença santa. Obrigado, Jesus, porque o seu corpo foi ferido em nosso favor. O teu corpo foi moído por nossa causa. Você levou sobre si toda a maldição, para que hoje nós pudéssemos alcançar e sermos alcançados pelo teu amor, pela tua cura, pela tua provisão, pelo teu shalom. O shalom do Senhor está em nós, Pai. Obrigada, obrigada. Palavras se tornam às vezes insuficientes, Pai, para agradecer o teu corpo naquela cruz. Mas é por isso que todas as vezes que nós nos reunimos, e agora, Pai, também agradecemos pelo suco de uva que representa o teu sangue vertido naquela cruz. Outrora sujos, indignos, inimigos de Deus, mas o teu sangue nos lavou, o teu sangue nos purificou, o teu sangue foi derramado até a última gota, para que nós fôssemos vivificados por dentro, agora não mais mortos, mas eternamente vivos. A morte venceu a morte, porque hoje, ainda que o nosso corpo físico cesse nessa terra, estaremos eternamente vivos por causa do teu sangue vertido naquela cruz. E é com essa consciência, Pai, que nós celebramos a graça bendita que nos alcançou. Coma do pão, querido. Eu declaro cura se manifestando no teu corpo. E assim como esse pão se une ao teu corpo e torna-se parte de você, se existe algo na sua vida que está em desconformidade com a vontade de Deus, eu declaro cura se manifestando no seu corpo agora. Você pode beber do cálice.